Era uma vez o Salão da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Literatura para crianças e jovens é o tema da universidade que está começando agora. Hoje, no Centro de Convenções Sul-América, no Rio de Janeiro. Antes de conversar com nossos autores, editores e ilustradores, vamos conversar com os nossos leitores. Você lembra do primeiro contato com a literatura infantil? Eu me lembro, sim. Primeiro foi um baralhinho que chama Mico Preto, que era muito interessante, porque tinha uns casais, você tinha que combinar. E depois foram as cartilhas, né? Cartilha Caminho Suave, que não é literatura, mas foi o que me fez o caminho. Eu lembro de alguns, não sei se propriamente o primeiro, mas eu lembro bastante, eu gostava bastante. Quais? Bem, o principal, eu acho que marcou até hoje, é o Coelhinho Pensante da Clarice Lispector. Eu comecei com quadrinhos, né? A Turma do Pererê, do Ziraldo, foi um dos grandes... O que me levava à biblioteca era a Turma do Pererê. E depois aqueles livros de bolso Lei de Ouro, coleção da Inspetora, a Turma do Posto 4, e daí foi Stella Carr e foi crescendo. Eu comecei a ler com jornal, aprendi a ler com o jornal A Folha de São Paulo, lendo a Folhinha de São Paulo, Histórias de Tia Lenita, porém... O livro que me marcou, o primeiro livro que me deixou um sentimento forte, que eu chorei, que fiquei com o livro, assim, foi o Meu Pé de Laranja Lima. Bom, livros que me marcaram, o primeiro livro que eu acho que me marcou mais foi o Menino Mágico, da Raquel de Queiroz. Depois também, com certeza, Meu Pé de Laranja Lima é demais. E as coleções de Lei de Ouro, eu lia muito quando eu era bem pequena. Eu comecei com Monteiro Lobato, Laura Ingalls, porque eu lia em ordem, né? Todo Monteiro Lobato, eu pulava só o Poço do Visconde. Quando chegava no fim, eu começava a Laura Ingalls, pelo primeiro, Uma Casa na Floresta, Uma Casa na Campina, à beira do Riacho, a Margem da Lagoa Prateada, blá, 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 blá. Quando chegava no oitavo, eu voltava para Reinações de Narizinho, eu fiz isso durante muitos anos. Por que você pulava o Poço do Visconde? Porque eu achava chato, eu era criança, aquela coisa de petróleo, eu achava aquilo muito chato. Interessante essa coisa de petróleo, né? Quando a gente começa a analisar o início da literatura infantil no Brasil, o que a gente pode lembrar? Lobato com certeza. A gente antes teve algumas traduções de Robinson Crusoe e Barão de Munchausen, mas começou com Lobato, com a Menina do Nariz Arrebitado. Acho que foi em 1917, não é isso? Por aí. Quando a gente pensa nos contos de fadas de antigamente mesmo, as histórias elas não eram tão douradas como as que a gente tem hoje, né? Não, os primeiros chapeuzinhos, você vai na origem, abre a barriga, arranca as vísceras e por aí vai. Vários contos de fadas, na verdade, são contos de horror. É que as pessoas foram suavizando, mas eu gostaria de falar uma coisa. Quem puder saber de uma história original é Pinóquio, na edição que tem ainda da Cossack Naif, que é o único Pinóquio que a gente vai aprender que é original. Não é uma história de um menino mentiroso que cresce o nariz, é uma história de amor e confiança e de amor incondicional. É muito mais sério. Leiam-se que vocês vão ver que é uma outra coisa. E é interessante isso, né? Tem a história que está sendo contada, mas quando a gente pensa em literatura para crianças, para jovens e até para adultos, são outras coisas que estão sendo tratadas ali, né? Também. Eu acho que se a gente pegar o gancho aqui com o salão, né, a gente pode ver isso bem claramente pelos estandes, que tem uma questão da diversidade, da pluralidade. Eu acho que hoje a literatura infantil ela é talvez a forma artística que de mais maneiras diferentes levanta essa questão da diversidade humana. Quando a gente pensa na ilustração, uma história para crianças, para jovens, a gente pode dizer que tem um mesmo peso, um peso importante a ilustração para contar aquela história? Eu acho que quanto menor a criança, claro, o peso da ilustração é enorme, né? E aí, a partir do leitor vai ficando um leitor mais exigente
E é natural, o texto vai aumentando, a ilustração vai diminuindo, porque aí ele já usa a sua própria imaginação para voar na literatura. A partir daí, como é que a gente pode começar a entender isso, né? Literatura infantil, literatura juvenil. O leitor ele vai se especializando, né? Então, primeiro, a ilustração tem mais importância do que o texto. À medida em que ele vai aprendendo e vai se municiando para entender melhor o texto e ser crítico, ele vai necessitando menos de imagem, porque, como ela falou, a imaginação é que vai contando e ele vai conseguindo decifrar melhor o código da leitura. Que outras coisas a gente pode dizer que diferenciam a literatura infantil da juvenil? Os temas, né? Então a fantasia inicialmente, né? Os temas fantásticos, contos de fadas, e depois entra mais na realidade, no comportamento, nas vivências, né? Aí começa a diferenciação. Ela falou que depois saindo da literatura infantil e chegando na juvenil, os temas, os comportamentos, as relações sociais já começam a entrar. E você estudou ciências sociais, não é? Sim. Como é que você vê isso na relação da cientista social com a escritora? As coisas acabam andando juntas? Eu acho que o que pode... Eu não sei se exatamente isso, mas eu acho que a cientista social, obviamente, não consegue se desvencilhar da escritora, né? Mas eu acho que a curiosidade de outros universos, outras culturas, outras formas de ver o mundo e de estar no mundo, faz com que essa curiosidade da cientista social vai para a literatura na hora de escrever também. A gente pode dizer que a literatura infantil, hoje em dia, tem um peso importante quando a gente pensa em literatura em geral no Brasil? Claro, tem sim. A formação do leitor começa pelas que você lê em criança, né? É por ali que você vai... E é ali que você vira leitor, com certeza. E a gente começa a ver, de um tempo para cá, que as sessões para crianças, elas também começam a crescer, né? Não, crescendo. Hoje corresponde, sei lá, pelo menos a 15% de uma livraria, você vê o setor de literatura infantil. E em sala de aula, é usado como apoio educacional, muitas vezes é muito importante. Então, a relação da literatura com a sala de aula, né? A importância de estimular uma boa leitura também como parte da educação. No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Unidiversidade está de volta no salão da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Até que ponto as compras governamentais, quando a gente pensa nessas duas literaturas, são importantes para tocar o setor em frente? Determinantes. Lamentavelmente, elas foram encerradas no ano passado, com exceção, para ser justo, do município do Rio de Janeiro, mas o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que é uma conquista da educação brasileira há 20 anos, ano passado foi suspenso e até hoje não voltou. E isso realmente foi muito ruim para todo, não só para o próprio mercado, autores, editores, como para as crianças que tiveram interrompidas, né, a atualização dos livros das suas escolas. Isso também, essa suspensão das compras, teve um impacto grande nas editoras? Muito grande, muito grande. Nós temos notícias de editoras que simplesmente encerraram as atividades, porque o seu foco principal, primordial, eram as vendas para governo. Então, infelizmente, como ela disse, foi... Isso significa também, esse trágico significa também desemprego de muita gente boa, né? Muito desemprego, realmente no mercado editorial hoje tem gente mudando de área porque realmente não existe mais essa condição. As editoras não conseguem se manter, essa é a grande realidade. Para a gente ter mais noção ainda da dimensão do que se perdeu, como era antes, quando essas compras aconteciam? Eram milhares de livros vendidos. Eu me lembro que teve títulos que foram vendidos mais de 100 mil cópias em compras de governo. Isso movimentava a indústria editorial. Muitas editoras, inclusive, surgiram de olho nas compras, né? E autores foram lançados, histórias foram publicadas. E com interrupção disso, editoras quebraram, editoras fecharam, que já estavam dependendo dessas compras de governo. E estamos vivendo um momento de crise agora, com certeza. Como é que a gente pode pensar nessa relação dentro da escola do livro do aluno? Olha, o livro é tudo, né, dentro da escola, né? Não existe nada que substitua o livro. E o que está acontecendo hoje é que
Você já ouviu falar que o livro muitas vezes ele está faltando, porque já começou a faltar livro. Então, o que eu já estou fazendo como autora eu tenho histórias, tenho muitas histórias pequenas, 120 histórias, em mais de 100 antologias de ensino de português para o ensino fundamental. E o que eu faço? As professoras fazem, elas estão entrando em contato comigo pelo Facebook. Eu tenho feito palestras e feito indicações de livro e contado histórias pelo Facebook da professora no celular. O que eu acho assim, o objeto livro, que é esse objeto aqui nunca vai deixar de trazer o encanto para a criança, a magia para a criança, inclusive ele é um importante instrumento da aprendizagem. Mas na falta, para substituir o objeto livro que não está entrando na sala de aula, estamos entrando nós, autores, pelo Facebook. Vamos ver até quando isso dura, entendeu? Mas é uma forma de contornar essa situação que foi colocada aqui. Você está com que livro aí na mão? Aqui eu estou com 2 livros. O Aniversário no Cemitério. A gente teve uma conversa sobre ele na semana passada. Ele é um livro juvenil? Não, ele é um livro infantil. É a história do aniversário de um coveiro. E estou com O Mundo de Eve, que é o livro que conta a história da Eve, filha do Romário, que tem síndrome de Down. Esse a gente vai lançar no sábado de manhã. A gente vê, né, questões que são levantadas, que às vezes são questões difíceis de serem tratadas. O livro também tem essa função, né, fazer essa intermediação entre temas tabus, temas polêmicos, temas que muitas vezes as pessoas não sabem nem como tratar, né? Mas isso acontece com a literatura de um modo geral, né? Porque a literatura trata do humano, de todos os aspectos do humano. E por que a literatura infantil tem que ser diferente? Por que eu não posso falar de morte? Por que eu não posso falar de relações familiares? Por que eu não posso falar de diversidade se a criança está no mundo? Justamente o que ela vai entender nesse primeiro momento, de primeiro contato com os livros, é que o livro é uma ferramenta importante para que ela compreenda o mundo em que ela está. Não é só uma historinha, né? Você é uma juruá? Somos todos. Somos todos aqui juruás. O que isso significa? Então, na língua guarani é o não índio, né? O não índio é chamado de juruá. E isso te impulsionou a escrever uma história sobre o tema ser índio e não ser índio? O meu primeiro livro, ele surgiu eu trabalhando como socióloga numa aldeia, e os professores indígenas reclamaram que o universo deles não era representado. Isso faz muito tempo, hoje isso mudou, graças a Deus. Hoje em dia a gente tem muitos autores indígenas, mas isso foi há 15 anos atrás. E a comunidade era uma aldeia urbana, então a comunidade do entorno tinha preconceito com eles e a questão dele era muito razoável, né? Eu tenho obrigação de conhecer o mundo juruá e o mundo juruá não conhece a nós. E aí eu escrevi esse primeiro livro, que eu consegui patrocínio, e aí eu distribuí nas escolas, principalmente dos arredores das aldeias. Como é que a gente pode explicar para quem não conhece qual a função de uma editora? De uma editora, a editora ela vai unir, né, essa conversa toda que a gente está fazendo aqui. Então, o texto, a ideia do escritor e as ilustrações. Então, ela vai unir esse trabalho e aí, junto, lógico, com um time de outros profissionais, diagramadores, artistas gráficos, para transformar aquela ideia ou aquele conto, aquela história que aquela pessoa quis contar num objeto, que é esse tão amado por todos nós, que é o livro. O editor faz essa junção, essa união disso tudo para transformar no objeto livro. E propõe caminhos, muitas vezes, faz parcerias. Sim, propõe caminhos, faz parcerias, ou lê a história, comenta uma passagem ou outra, né, para melhorar sempre, a ideia sempre é essa, e propõe as parcerias. Olha, vou chamar tal ilustrador, olha, vou fazer um projeto gráfico assim, olha, vou unir esse conto a outros, fazer uma antologia. Então é o jogo ali do editor. Em paralelo a essa tragédia que a gente já falou, que é a suspensão das compras governamentais, como é que a gente pode falar das livrarias, ou seja, das compras de livros infantis e juvenis nas livrarias? Infelizmente, as livrarias no Brasil são uma rede ainda muito pequena. Eu diria mesmo que as livrarias pequenas quase estão sumindo, porque as grandes, sem
tirar o mérito das grandes, tem que conviver as duas, e realmente fica muito complicado, até porque também tem o outro lado, a produção de literatura infantil para crianças, enfim, para jovens, infantil e juvenil, ela é muito grande, ela tem muita qualidade, né? E nas grandes livrarias tem lá o espaço, mas eu acho sempre muito pequeno, eu acho que tinha que ser maior o espaço das crianças, porque se você for ver, o número de livros adultos é muito menor do que o de livro para criança. Então tinha que ser a maior parte da livraria de livro para crianças e jovens e pequeno para os adultos. Tinha que inverter essa situação, né? Tinha que inverter a situação. Até porque se a situação fosse invertida, no futuro teríamos muito mais leitores adultos. Os adultos, não há dúvida, né? É de pequeno, né, que se torce o rabo. Então, no próximo bloco, por que um salão para os livros infantis e juvenis? O que acontece aqui? Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. O salão é promovido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com a missão de promover a leitura e divulgar o livro de qualidade para crianças e jovens. Unidiversidade está de volta no Salão da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Para que serve um salão como esse? Esse salão aqui serve para um monte de coisa, para você aproximar o autor dos leitores, para mostrar os livros, as novidades, enfim, para tudo, para ler, para ver cor, para ver história, para escutar história, para tudo. Quando eu cheguei aqui, você estava justamente ali, digamos, num corpo a corpo com as crianças, contando uma história. Pequenininhas, que é gostoso, mas é difícil. Prender a atenção? Pré-escolar, prender a atenção, mas foi o máximo. Você viu que elas ficaram todas envolvidas, foi o máximo, porque também o livro que eu estou lançando aqui com a Cris, que está aqui do lado, também é um livro para criança que está começando a aprender a ler, entendeu? É um livro para criança que está chegando na leitura. Então era o público certo, foi muito legal. E para uma ilustradora também é uma forma de se aproximar do público? É uma delícia, porque aqui no salão a gente desenha para eles veem todo o processo e muitas vezes eles participam também. Então eles trazem as dúvidas deles, isso estimula muito também as crianças a quererem desenhar, a querer participar, a querer criar histórias. E se a gente pensar agora um pouco no universo juvenil? As transgressões começam a ser mais permitidas? Nos livros juvenis, curiosamente é o contrário. É o contrário. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é escrever juvenil, mas isso tem um motivo, né? Você tem uma parcela dos livros, o adolescente já compra livro sozinho. Ele não precisa mais de papai e mamãe, ele vai na livraria e compra o que ele quer. Então o que ele faz? Ele compra os livros de fantasia, etc, e tal, que são os que mais interessam a ele. Por outro lado, você tem uma produção que vai diretamente para a escola. Ela não passa pela livraria. E isso é importante da gente falar também, voltando aqui à questão que você está falando do salão. O salão é importante também por causa disso, para você conhecer livros que você nunca vai ver na livraria, né? E aí o que acontece? A escola breca esses assuntos, a escola não sabe como lidar com eles. Então, se você colocar qualquer coisa ligeiramente menos careta num livro juvenil, ele vai ser cortado. Tipo assim, um palavrão desse tamaninho, assim, você botar bunda, não pode bunda. Gravidez, nem pensar, a não ser que você faça uma crítica muito direcionada. A questão existencial, ela dança no livro juvenil, porque ela nem está na fantasia e ela nem pode estar no livro existencial, que é intermediado pela escola. O que deixa a gente num momento estranho, né? Porque é justamente nessa hora, na juventude, na adolescência, que a gente quer justamente falar de transgressão, né? Existe um problema mundial, eu diria, que aqui no Brasil também aparece, né, subversivamente, negativamente, que é o politicamente correto. Isso é muito grave, já há alguns anos a gente vem percebendo isso, e não tem que ter censura, né? Como disse a Rosa, quer dizer, os temas são todos os temas para a vida, da vida, porque a criança convive com ela e o jovem também. Então, essa coisa do acerto, pode ou não pode, é lamentável, não pode existir na literatura, e a gente é inteiramente contra isso, quer dizer, tem que falar, até porque a literatura é uma expressão de arte. E não tem controle na linguagem de arte. E essa é o lado revolucionário da literatura. Né? Justamente para alargar a imaginação. Para provocar as ideias e não colocar todo mundo sentadinho quieto.
Eu tenho um negócio para falar a respeito disso, que eu escrevi uma história, e eu escrevo fábulas, ela foi cortada porque uma vaca e a galinha morriam juntas no mesmo matador e iam para o céu. Só que eu fui criada, tinha uma história muito antiga no nosso imaginário, inclusive é folclórica, que é a festa no céu. Então, hoje em dia, se a festa no céu fosse escrita, ela não ia ser editada, entendeu? Porque não pode falar em céu. Que céu também não é politicamente correto, porque é céu, tem gente que não acredita em céu, né? Ateu, tem negócio de religião. Então, você não pode falar em céu, que vai para o céu. Tá entendendo? Tô entendendo que começa a existir um cerceamento da criação, né? Existe. Infelizmente, existe um cerceamento e nós aqui que estamos do lado, né, fazendo essas histórias virarem livros para que a gente vá apresentar para esse professor, para o orientador da escola, infelizmente a gente tem que fazer a censura inicial, né? Que livro você tem na mão? Eu tenho um livro que chama Um Dia Especial para a Laurinha, que é da minha querida escritora Ana Cláudia. Ele fala sobre um dia especial, é uma menina que tem baixa visão e é o primeiro dia dela na escola, então ela está muito ansiosa para esse dia. Você já escreveu com a sua mãe, você já escreveu com a sua irmã, como é que é essa escrita coletiva? Como é que você orienta a criatividade quando são duas cabeças criando? A dinâmica de cada uma foi bem diferente, mas geralmente tem um brainstorm, uma conversa, e a gente meio que cada uma escreve e aí vai se encontrando e vai trocando a partir do que foi escrito, né? Em algum momento você pensa no que pode ou no que não pode enquanto está criando? Não muito. Na verdade, se eu tivesse pensado... Esse meu último livro, Família de Todo Jeito, é uma pergunta que se faz muito, né? Porque tem famílias de todo jeito e tem famílias que estão fora do padrão que querem colocar, que são as famílias de dois pais, de duas mães, famílias de um pai ou mesmo de uma mãe. E muitas pessoas perguntam para mim, mas essas escolas estão aceitando bem? Eu disse, olha, até agora quem procurou está aceitando bem. Eu não sei como vai ser ano que vem, porque eu estou lançando esse ano. Eu não sei como vai ser de adoção do livro nas escolas. Mas eu acho que o escritor escreve, né? E o editor tem coragem ou não de editar, né? É um pouco isso, porque a gente não sabe muito bem como que vai ser a repercussão. É bom fazer barulho, né? Quando é uma coisa que você acredita e acha que tem mesmo que falar sobre isso. Então, é isso. Acho que, para mim, não é um problema. O problema é conseguir editar ou não. Você falou sobre organizar livro com mais de um autor, né? Há pouco tempo eu lancei esse aqui, que eu não escrevi o livro. O livro é escrito por crianças, são filhos de autores, que eu juntei, tem filho aqui do Léo Cunha, filhos e netos, né? Léo Cunha, Luiz Antônio Aguiar, Alessandro Roscoe, Otávio César Júnior, eu vou falar, tenho que falar todos os nomes. Você está falando o nome dos pais, né? Dos pais. Não dos autores do livro. Estão aqui, ó. Então vou falar tem razão, você tem toda a razão. Os autores são Amelie Nina, linda, André Cunha, Guilherme Albuquerque, João Vitor Souza, Lucas Benevides, Luísa Roscoe Cavalcante, Nina Gomes, Nina Krivoshine, Olivia Milete Lisboa, e as ilustrações são do Guigo. Que também é um filho ou neto. É meu filho, inclusive, mas o Guigo tem 14 anos, é o mais velho de todos. Aqui são crianças de 7 a 12 anos que escreveram esse livro. E a diferença desse livro, a questão da orientação, da organização, é que foi um livro que os pais, autores, foram os primeiros orientadores do texto, ou seja, a criança escreveu, mas a criança precisa, às vezes, de alguém que auxilie na narrativa, né? Aí eu conversei com cada pai ajudou, então as histórias estão redondinhas, estão uma gracinha. E aí a questão de você, puxando o gancho, né? Puxando o gancho aqui do peixe aqui, eu trouxe para cá. Para a gente terminar, um bate-bola rapidinho, que é a mesma pergunta para todos, com uma resposta rápida. Quando a gente pensa em literatura infantil, literatura juvenil, o que é mais importante? Eu acho que é a beleza. É um encantamento, né? É a viagem. Para quem escreve, a sinceridade. Criatividade. É a literatura, gente. Ela pode ser infantil, pode ser juvenil, mas o importante é que junta tudo aí é a literatura. A originalidade. É a oportunidade de fantasiar e de viajar.
na história. Acho que é isso. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. E eu quero agradecer a Rosa, Alexandre, Leila, Cris, Dileia, Ana Cláudia e Beth por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.